Quando Jesus fala na cruz do Calvário, está consumado, uma coisa acontece no templo. O que acontece? Oi? Muito bem. O véu se rasga de baixo para cima ou de cima para baixo? De cima para baixo, porque a terra responde o céu e não o contrário. E hoje, na autoridade do nome de Jesus, nós vamos responder ao céu. A igreja de Jardim Paulista vai responder ao céu. Através daquela morte na cruz do Calvário, glória a Deus, nós temos acesso para poder clamar. E eu sei que pedidos foram feitos aqui essa noite, e muitos pedidos estão internalizados em nossos corações. E eu gostaria de fazer um pedido. Eu gostaria de pedir por cada clube que está indo para o Campori. É uma viagem complicada. É serra. E o diabo, ele tem se levantado muito contra os clubes, contra os nossos adolescentes, contra nossas crianças. Porque se eles mudarem a cabeça das nossas crianças, o nosso futuro será sombrio. Sabe por que essa garotada é bombardeada? E agora eu peço a atenção da igreja nisso muito especial. Vocês sabem por que esses adolescentes, esses jovens, essas crianças são bombardeadas? Porque essa geração vai ver Jesus voltar. Eu tenho 30, talvez eu já esteja até um pouco velho, mas vocês vão ver Jesus voltar. E vocês vão abreviar a volta dele. É por isso que a geração de vocês é tão bombardeada. Na nossa geração a gente não via falar de criança com depressão, de criança se matando, adolescente não. Mas vocês são pressionados, porque vocês carregam algo muito grande. Ei, desbravador, você carrega uma coisa muito grande. Eu queria pedir com muito carinho, com muito respeito à igreja, que intercedesse pela juventude de vocês. Porque eles não são o futuro da igreja, eles são presente. Eles são presentes que Deus depositou para vocês, que Deus confiou a vocês, que vai conduzir o nosso povo até a volta de Jesus. E você pode clamar, porque Jesus morreu na cruz do Calvário um dia por cada um de nós. Fecha teus olhos, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, pedimos a presença do Teu Santo Espírito. Santo Espírito de Deus, caminha nesses corredores, nessa santa casa de oração, Pai, em nome de Jesus. Caminha entre os bancos, nos nossos corações, nas nossas mentes. Faça com que nós possamos ouvir a Tua voz essa noite, através dos louvores, através da mensagem. Pai, em nome de Jesus, não nos permita, Senhor, que saiamos da mesma forma que nós entramos, mas que ao sair por aquela porta, possamos olhar para trás e ter a certeza que verdadeiramente tivemos um encontro contigo. Pai, sentimos a Tua presença nesse lugar e ela é real. Fale conosco e nos prepare até a Tua volta, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. No clube a gente tem uma dinâmica que diz assim, ó. E aí é por isso que eu vou brincar um pouquinho com vocês. Vamos lá. De pé 1, 2, como é que faz? De pé 1, 2, igreja. Pode ficar de pé. Vocês adoraram o tempo todo sentado e eu já estava incomodado que o grupo não mandava vocês ficar em pé. Vamos de pé, igreja. Vamos ficar em pé de novo. Já passou o pôr do sol, sim ou não? Você já deu uma boa semana para o teu irmão do lado? Então vamos lá. Sai do teu corredor, sai do teu lugar. Eu não quero que você abrace menos de 10 crentes aí, você perdeu. Se você abraçar menos que 10 crentes aí, você está fora. Abraça o teu companheiro, abraça o teu amigo. Vem me abraçar aqui também, pelo amor de Deus, que eu não estou aqui sozinho. Se você não beijar, não abraçar menos de 10 crentes, aí tem alguma coisa errada. A gente passou aí 2 anos de pandemia, que a gente tinha que encostar no cotovelo, que a gente tinha que dar soquinho. Vamos aproveitar o privilégio que é poder congregar, abraçar, dar um beijo. Dizer o seguinte, ó, que essa semana seja uma semana repleta de bênção.
de paz, de prosperidade, de saúde. Abre a tua boca para abençoar teu irmão. Às vezes o pessoal olha assim de fora, fala assim, ih, lá vai lá o crente, ó. Aquele ali é chato pra caramba. Não é, não. A gente tem que ser o mais feliz. Porque a gente carrega uma verdade que é extraordinária. Eu gostaria que eu vou ser bem rápido, tá? Ou eu posso tocar o barco aqui? Até umas 9 da noite, tá de boa? Fechado, mini vigília. Grupo, tem música aí pra gente continuar? Então vamos embora, até as 9. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 4. Quem trouxe a Bíblia, por favor, pega a sua Bíblia aí, em nome de Jesus. Capítulo 4, verso 8. Quem achou, diga amém. Ninguém. 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 8. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quem está esperando, diz assim, aleluia, o telão, ó. Quem fala assim? Aleluia, eu vi um aleluia aí. Vamos lá? Glória a Deus. Me ajuda aí, vamos lá. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Verso 9 para mim, por favor. Eita. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Pula para mim para o verso 15, por favor. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundante as ações de graças por meio de muitos, e para a glória de Deus. Verso 16, por favor. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Eu queria dividir essa mensagem com vocês pelo seguinte. Quantos de nós temos nos sentido bombardeados nesses últimos tempos? Hoje os valores estão bem invertidos, né? E eu não estou aqui para falar sobre ideologia, sobre política, não estou falando nada disso, por favor, não entendam dessa forma. Mas hoje você consegue, quem está na faculdade aí, levanta a mão. Vocês conseguem de boa chegar na faculdade hoje e falar que você é um adventista do sétimo dia? No trabalho? Hoje parece que é crime você ser cristão, né? Retrógrado. Até fundamentalista. Mas nós não somos destruídos. Porque nós temos alguém por trás de nós. Alguém que caminha ao nosso lado, que não nos permite desistir. Ainda que tudo diga ao contrário. Quando os discípulos estavam no barco, Jesus dormindo, os discípulos ficaram desesperados. E ventava, e chovia, e água entrando. Eles vão acordar Jesus, Jesus acalma a tempestade. O que Jesus diz para eles? Estou aqui. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Em meio ao silêncio de Deus, que parece que está em silêncio, agora, silêncio não representa ausência. Silêncio não representa ausência. Eu falei com o Jorge Igor hoje, falei, Igor, me ajuda aí, o que eu falo? Me dá uma linha para eu seguir. Eu estudei a semana inteira, eu me preparei. E o Senhor ainda não tinha falado comigo sobre uma coisa, sobre uma linha para seguir. E o Igor falou para mim assim, Marcos, o que tu acha de falar sobre renúncia? Foi?
Eu falei, uau, parece que tudo que eu estudei era sobre isso e faltava só a palavra. O que você precisa renunciar? Nós estamos sonhando com esse Campori desde que o outro terminou, em julho do ano passado. E nós vivemos alguns milagres em julho do ano passado. O Campori seria em junho, né? Não sei quantos sabem aqui, ele acabou sendo cancelado. Seria aqui na Vila Militar, foi para o CT em Saquarema, um mês depois. E nesse meio tempo, nós estávamos fazendo uma investidura de lenço, era uma quarta-feira, viajaríamos na quinta. Às 19 horas, por volta das 19 horas, chega o comunicado da Associação Rio Sul, que não haveria mais o Campori. Me desculpem se eu me emocionar, porque quando você testemunha milagres e Deus não nos chamou para sermos pregadores, esquece isso, quem te falou isso é mentira. Deus não chamou a gente para pregar, Deus chamou a gente para ser testemunha. Mas para você ser testemunha de alguma coisa, você tem que ter vivido ou visto, né? Eu mudei um pouquinho o assunto para tirar a lágrima do olho aqui. Não sei se vocês perceberam. E aí eu vi um desbravador meu saindo chorando, porque não teria o Campori. E aí, um dos nossos membros de diretoria, acho que ele, imbuído pelo Espírito Santo, ele já estava preparando um outro local para a gente ir se desse tudo errado. E nós montamos um mini Campori em 12 horas. 5 clubes. Em Itaboraí, perdão. Lá do outro lado da ponte. E foi uma das maiores experiências que a gente teve com Deus. A minha esposa pregou naquele dia, num pôr do sol. E eu vi mais de 150 crianças de joelhos, entregando a vida a Jesus. E talvez só por isso, esse Campori tenha sido adiado. Eu não sei porquê. Eu estava lá arrumando a cozinha, junto com outros membros de diretoria, e o lugar onde estava tendo culto era em cima, num terraço. Esse cara vem correndo e fala assim, vem cá, você precisa ver, você precisa testemunhar o que está acontecendo aqui. E quando eu chego, todas as crianças entregando a vida a Deus, ajoelhadas. Todas, sem exceção, todas. Eu acho que essa foi a minha maior experiência com Deus. E aí o outro colega também que foi chamado, ele queria tirar o celular para filmar. Eu falei, Samuel, pelo amor de Deus. Tem coisa que a gente não filma, tem coisa que a gente vive. Dobra o teu joelho aí agora, irmão. E aí esse cara que eu estava chamando ele para voltar para o clube há uns 2 anos. Quando ele ia na igreja, cara, vamos voltar para o clube, vamos para o clube. E ele me abraçou e falou assim, obrigado. Obrigado por você ter me chamado de volta. A gente gastou tudo que a gente tinha. O ônibus já não tinha mais, que a gente usou para ir para Itaboraí. A comida não tinha mais, que a gente comeu lá. E o Campori foi remarcado para 1 mês depois. A gente tinha um desafio aí de 12 mil reais. No nosso caixa, menos 80. A gente estava devendo 80 reais para a igreja. Em 15 dias, o clube levantou 16 mil reais. Vocês vão entender o contexto do que eu estou falando. O clube foi uma bênção. Crianças entregaram a vida a Jesus lá. Porque a gente entende que aquilo não é para mim também somente. Mas o nosso papel é pavimentar o caminho
para que outros passem. O que um pioneiro faz? Ele chega no local e coloniza. Ele rasga o mato com o peito mesmo, faz estrada, faz moradia. E os nossos que vieram atrás fizeram isso para a gente. Vocês acham que era mais fácil lá ou agora? Que a gente tem uma igreja confortável para sentar. E diga-se de passagem, que igreja linda de vocês, parabéns. Né? A gente ficou impressionado, né, Vinícius? Que aconchegante, que bênção. Só que a gente precisa pavimentar ainda mais. Porque esse pavimento vai culminar na volta de Jesus. E aí foi uma bênção, crianças entregaram a vida. E a gente começou a se preparar para esse. Só que esse Deus está fazendo uma coisa muito diferente. Eis que faço algo novo. O que eu tenho para dizer para a igreja de Jardim Paulista essa tarde e noite, né? Deus está fazendo algo novo nesse momento. Pode preparar. Deus está construindo algo novo. Sabe por quê? Porque esse lugar aqui é o lugar de novos começos. Lugar de novos começos. Lugar de novos começos. É aqui onde você larga tudo que você fez até aqui e começa tudo novo. Através do Espírito Santo de Deus. Começamos com um clube esse ano, planejando. E aí no ano passado, uma mãe de uma dos membros de diretoria falou assim para mim: Marcos, a gente planeja tudo, mas quem fecha a lista é Deus. Eu falei, quem fecha a lista é Deus? Ela falou, é. Eu falei, tá certo. Hoje, nós temos uma menina que para mim é surpreendente. Ela vinha ser minha prima indiretamente, né? Que ela é prima da minha esposa. Ela foi criada na igreja adventista do sétimo dia. Com pais muito rígidos. Tão rígidos que quando o pai dela descobriu que ela comeu um joelho de frango na escola, ela apanhou de cinto. O pai dela surrou ela porque ela comeu um joelho de frango. Qual é a condição que ela tem de amar essa igreja? Respondam para mim. Qual a condição que ela tem de amar esse Jesus? Como eu apresento um Jesus para ela que cura, restaura e liberta, se ela comeu um joelho de frango na infância e foi surrada pelo pai? Hoje ela deve ter seus 35 anos. Tem 2 filhos, um casal de filhos. E algumas coisas aconteceram na família dela. E a gente conversando, ela quis se aproximar da igreja, de Deus. Mas assim, muito relutante, sabe? Eu acho que Deus tem muita misericórdia, porque Deus está vendo o quanto que deve ser difícil para ela. E a gente trabalhando num domingo, como sempre, todo domingo, a gente chega na igreja às 7, só vai embora quando começa o culto de domingo, às 7h30. Todo domingo, arrumando as coisas, preparativos, todo domingo. E nesse último domingo, ela se virou para a gente e falou assim, há 2 domingos atrás, ela falou, eu estou sentindo um desejo muito forte no meu coração de ir com vocês. E ela odiava o clube. Ela dizia que o clube era causa de separação de casal. Eu falei, Bruna, já fechou. Mas eu vou dar um jeito. Vamos orar. E aí, liga aqui, pede um favor aqui. E a gente conseguiu inscrevê-la. E ela está indo. Assim como ela, pelo menos mais 4 membros de diretoria estão indo nessa condição. Meio que a gente está resgatando, né? Com todo carinho, com todo amor, não entendam de forma errada, porque entre a gente não entende, tá? A gente chama essa parte da diretoria dos leprosos.
Mas sabe por que que a gente chama de leprosos? Eu fico muito triste. Porque eu conheci essa igreja em 2007. Com 13 para 14 anos. E ela transformou a minha vida, mudou minha história. Mas eu aprendi que ela às vezes é muito cruel. Quando chega alguém afastado, como você recebe o afastado aqui nessa igreja, irmãos? Quando eu ia na igreja, que eu estava afastado, fiquei 5 anos fora da igreja. As pessoas não me olhavam nem nos olhos. Parecia que eu tinha lepra. 2 pessoas falavam comigo na igreja quando eu ia. Um deles até já faleceu, que era o irmão Marinho. O restante. E é por isso que às vezes a gente brinca aqui. Essa turma são os leprosos. Mas eu tenho fé que Deus vai fazer uma transformação nesses leprosos. Eles vão sair de lá do Campori curados. Mas será que a cura não precisa ser em mim? Na forma no qual eu enxergo essa galera? Marcos, isso não tem nada a ver com renúncia. Tem. Total a ver. Sabe com o quê? Quando eu renuncio o meu eu, a minha opinião, e vou para o evangelho, o que o evangelho fala? Eu entendo como eu tenho que tratar as pessoas. Eu entendo como eu tenho que conduzir o meu cristianismo, quem eu sou. O meu amigo da mídia vai me ajudar. Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 22. Me ajuda aí. Podem abrir as suas Bíblias também, por favor. Se você está com a Bíblia, abra, é importante. São hebreus? Eu também sou. Vê se faz sentido. São adventistas? São cristãos? Eu também sou. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. Pode seguir. São ministros de Cristo? Falo fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais, muito mais. Em prisões, em açoites, sem medidas, em perigos de morte muitas vezes. Pode continuar. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 1, ou seja, 39 açoites. Pode seguir. 3 vezes fui fustigado com varas. 1 vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na varoagem do mar. Pode parar aí, tá? Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, e perigos entre gentios, e perigos na cidade, perigos no deserto e perigos no mar. Olha só aquilo ali, aquele final é poderoso que Paulo fala. E perigos entre falsos irmãos. Quem tem sido eu para o meu irmão? O evangelho não fala sobre mim. O evangelho fala sobre Cristo. E quando eu olho para a vida de Cristo, eu entendo que o meu eu é lá em 10º plano. É Cristo em primeiro e meu irmão em segundo. Essa é a renúncia que você tem que fazer. Que é a maior renúncia de todas. É eu esquecer o que é bom para mim e ver o que é melhor para o outro. Vocês entendem o tamanho dessa renúncia? É eu olhar para a vida do meu irmão e falar, olha só. Isso aqui para mim é bom. Mas se para ele for melhor, melhor que fique com ele. É sobre isso que o evangelho fala. É sobre isso que o evangelho trata.
Nesse ano é muito louco porque eu sempre sonhei ter uma moto. Aí juntei uma grana para comprar uma moto. Eu ia comprar essa moto à vista. Aí eu pensei bem, falei, pô, vou dar uma entrada boa, vou guardar um dinheirinho, parcelo o resto. Coisa de pobre. Na sexta-feira, antes do pôr do sol, dei entrada na moto, passei a ficha. A concessionária me ligou e falou, pega na segunda a moto aqui. Glória a Deus. Aleluia. Fui para uma igreja que não é adventista. E é lá que às vezes eu recarrego a minha energia, sabiam? Lá eu aprendi de um Jesus diferente. Esse Jesus que eu falo hoje, eu aprendi lá. Eu não vou falar o nome da igreja, mas foi lá também que eu aprendi que é aqui que eu tinha que ficar. E lá eu ouvi o pastor dizer assim, aquilo que você compra não pode ser para você. Se não for para abençoar os outros, você está comprando errado. Na segunda-feira eu liguei para a concessionária e falei, me devolve o dinheiro que eu não quero mais. Mas é o quê? Eu não quero mais, me devolve o dinheiro, por favor. Dei entrada no carro. Meu carro fede a desbravador. Olha lá. Eu boto 10 moleques lá dentro. Já quebrou a suspensão, já quebrou o coxinho. E o carro é quase zero, né? Eu comprei um carro 2020, bem novo, né? Mas se não for para servir, não serve. Entendam. Se não for para servir, não serve. Talvez se não fosse o carro, eu não estaria aqui dividindo o pão da vida com vocês com tanta facilidade. Estou cheio de parcela para pagar, mas já benção. E aí a gente continuou naquele propósito do Campori, lembram? E pessoas foram se chegando a nós. Crianças. Eu não sei o que acontecia. Que a cada reunião que tinha, chegavam 2. Chegavam 3. E para honra e glória do nome de Deus, nós estamos indo com a maior delegação da Associação Rio Sul. Estamos indo com 73 pessoas, 2 ônibus. E o nosso clube é um clube missionário. Das 43, 44 crianças que nós temos, pelo menos umas 32, 33 crianças não são batizadas. Mas nós temos fé que essa realidade vai mudar. Porque elas, através de nós, vão conhecer esse Jesus que cura, que salva, que liberta, que transforma. Vejam, o inimigo tem se levantado de várias formas. Primeiro ele abalou nossa saúde, não conseguiu. Essa semana ele botou minha mãe doente. Foi uma luta. Continuamos, seguimos. Falta de recursos, irmãos, meu Deus, misericórdia. Mas Deus honra. Nós planejamos fazer agasalho, que nós não tínhamos. Nós planejamos 2 ônibus. Nós planejamos uma alimentação top. E isso aí ficou na casa de 70 mil reais. 70, 80 mil reais. A gente tinha menos 80, gente. Como é que vai ter 80 mil reais, 70 mil reais? Eu não sei, mas apareceu. Quando a gente escolhe viver de milagres, a gente não entende mesmo. Porque se a gente entendesse, a gente sabia de onde vinha. A gente tem que escolher abrir mão de entender, para poder desfrutar da paz que excede todo o entendimento. E eu demorei a entender isso, que eu passei noites a fio desse ano sem dormir, porque eu não tinha recurso. Mas sempre no último momento a coisa acontecia. E aí o inimigo projetou brigas na nossa diretoria, porque a gente é uma família, mas a gente briga também. Aí ele falou, por aqui não dá. Tem acidentes que são acidentes, certo? Sim ou não? Tem coisas que são atentado. Saindo de uma das noites do nosso
reunião lá que a gente faz para arrumar as coisas. A gente ia toda terça-feira à noite, terça e quinta. Virava a noite lá trabalhando. Fomos lanchar. No meu carro estava eu, o Vinícius e a namorada dele. Eu ia deixá-los em casa. No outro carro do membro da diretoria estava esse rapaz, o Samuel, a Amanda e minha esposa. Passei direto para levá-los em casa. Eles pararam num cruzamento para entrar. Eles entraram. E apareceu uma moto em alta velocidade. E bateu na lateral do carro onde minha esposa estava. Irmãos, o carro simplesmente acabou. Eu nunca vi uma moto fazer uma destruição daquela. Amassou a porta de trás e da frente, os paralama, o para-choque. Eu nunca vi aquilo. A lateral inteira. Até o teto amassou. O Vinícius está me lembrando aqui. Eu nunca vi uma moto fazer aquilo. Mas sabe o que é incrível? Não quebrou um vidro. O vidro machucaria as meninas. O carro deu praticamente perda total na lateral. Até a barra de direção quebrou. A moto acabou. Perguntem para mim, e o motoqueiro? Que, né, a gente precisa se preocupar também. Teve um pequeno corte na boca. A gente pode ser afligido, mas a gente não vai ser derrotado. A gente passa por muitas dificuldades quando a gente está fazendo o trabalho de Deus. E se não está tendo dificuldade, meu irmão, vai para o joelho, que você está fazendo alguma coisa errada. Vai para o joelho, vai para o clamor, porque veste roupa de saco, bota cinza aí, tem alguma coisa errada. Bota a cara num pó aí que tem alguma coisa errada, que se você não está tendo uma tribulação, meu irmão, tem alguma coisa errada. Filipenses, para mim, por favor. No capítulo 3, o verso 7 e o verso 8. Eu gosto de usar a Bíblia quando eu prego, porque aqui é a palavra de Deus. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Verso 8, está aqui, né? Em algumas traduções, esse refúgio é esterco. Na minha aqui, por exemplo, na Nova Versão Internacional, esterco. Todas as coisas que para a gente era importante, a gente renuncia, porque o importante é fazer o trabalho de Deus. O importante é eu entender qual é o meu propósito. Entendam, Deus não une pessoas, une propósitos. Esse grupo não está unido porque são pessoas. Eles estão unidos num propósito de adorar a Deus. Eles estão unidos num propósito de abreviar a volta de Jesus. Eles estão unidos num propósito de edificar e ajudar a caminhada cristã dos outros. Deus une propósitos. Essa igreja tem que estar unida, ainda que na diversidade, em propósitos. Talvez, irmão, o seu propósito seja diferente do irmão. Mas todos têm que culminar na volta de Jesus. Vocês não podem brigar por isso. Então você junta aqui com o irmãozinho que parece com o teu propósito. Vocês vão fazer o trabalho de vocês. Mas quando chegar no caminho que tiver que todo mundo caminhar junto para uma direção só, vai estar todo mundo remando para uma direção só. Tem um ditado popular, não sei se é um ditado popular, não sei de onde saiu isso, que se você quer chegar rápido, vá sozinho. Se você quer chegar longe, vá acompanhado. Acompanhado de pessoas que pregam e professam o mesmo propósito. Em 2012 eu me investi em líder de bravadores. À época, eu fui um dos mais novos a me investir em líder.
Hoje a coisa andou, a coisa evoluiu, então hoje tem muitos líderes jovens. Eu me investi em líder desbravador com 19 anos. Eu já fazia parte da coordenação da Associação Rio Sul. Muito atuante no clube de desbravadores. Na igreja, né, Vandinha? A gente meio que assumiu uma igrejinha pequena, lá em Mesquita, né? Lá em Vila Emil. E a gente começou a trabalhar. Aí fazia tardilha, fazia evento, ia para a rua, livro e pequeno grupo. O nosso pequeno grupo começou com 5, 6 pessoas. E o negócio avançou tanto que o dia que estava vazio tinha 40. Toda sexta-feira. Ah, tá vazio. Quantos tem? Tem uns 45 aí. E o trabalho de Deus começou a ser feito. E a história daquela igreja começou a mudar. Porque a realidade daquela igreja era ser velhinho, todo sábado. 5. Aí eu pergunto para vocês, o inimigo estava feliz com aquilo? Sim ou não? A história daquele bairro começou a mudar. A igreja começou a ser vista por aquele bairro de uma maneira diferente. Opa, eles são relevantes aqui. Eles estão fazendo algo novo. Lembrem? Algo novo. O Senhor está fazendo algo novo. Só que aos meus 19, 20 anos eu não tive muita maturidade. Em 2013 veio uma proposta de emprego muito boa. Eu virei gerente do Barra Music. E eu tinha uma condição que eu não podia assinar a carteira, então eu ganhava por produção. Um mês que eu ganhava pouco lá, eu ganhava 8 mil reais. Em 2013. Hoje não é nem tanto dinheiro, mas naquela época era um bom dinheiro. Para um menino de 20 anos. E eu abri mão da minha fé. Eu renunciei à minha fé. E vocês sabem o que é mais difícil do que estar na igreja e de entrar para a igreja? Voltar para Jesus é muito difícil. Em 2018, esse clube no qual em 2016 eu caso com uma menina que Deus me deu, porque eu orei e falei assim, Senhor, e aí quem está solteiro aí, levanta a mão. Em 3 minutos eu vou contar a história, olha só, presta atenção, pode marcar ali, ó, 1 minuto e meio. Eu namorava uma menina, que ela não professava o mesmo propósito do clube de bravadores que eu. Abre só esse parênteses aí pra gente continuar na história lá, não perca o foco não. E aí, ela pediu um tempo para mim, porque eu perdia muito tempo no clube. E eu era apaixonado por aquela menina. Sabe aquela coisa que você é apaixonado? Uau! Era da igreja, mas não gostava de clube. E aí eu fui, muito triste. Aí eu tinha um desbravador que me acompanhava assim, igual o Vinícius está me acompanhando, na época. Ele falou assim, Marcos, me leva naquele curso de capitães e conselheiros que você foi chamado para dar aula. Aí eu falei, não quero não, cara, estou meio triste. Ele falou, me leva, por favor. Aí eu fui. Antes de sair de casa, dobrei meu joelho e falei, Senhor, coloca uma menina na minha vida que ame o clube tanto quanto eu ou mais. No dia 12 de abril de 2013, eu conheci a Laís e ela foi a primeira pessoa que eu vi no acampamento. Ela estava na porta fazendo check-in da galera. Estou com ela há 10 anos. Casei em 2016. Saí da igreja. E acho que por osmose ela também saiu, sabe? A mãe dela faleceu, é uma história muito longa. A igreja massacrou a minha esposa também. A igreja também foi cruel com ela. E os dois fora da igreja. A gente era assim na rua. Eu, ela e o cooler para dar um balanço. Se soltasse o cooler, a gente caía. Em 2018, o clube estava uma farândula. E ia ter um concurso de ordem unida. A diretora associada da época falou, Marcos, me ajuda, por favor. Será na quarta-feira, o concurso era domingo. Eu falei, vai fazer o quê?
Foi um sucesso. E ali acendeu a chama no meu coração de novo. E eu falei para minha esposa assim, vamos voltar. Ela, não. Volta você sozinho. E outra coisa, se você voltar, o nosso casamento vai acabar. Você não vai ter tempo pra gente. Eu comecei a orar, ela voltou pro clube também, mas também não voltou para a igreja. Em novembro de 2018 eu me rebatizei. E aí começou a minha luta. Mas para honra e glória do nome de Deus, dia 13 de janeiro de 2022, minha esposa se rebatizou. E hoje ela é diretora do clube. E hoje a gente está vivendo o propósito que Deus colocou para a gente desde que a gente nasceu. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, essa noite. Você não é obra do acaso. Quando Deus criou você, Deus projetou você com tanto carinho, com tanto amor. E projetou você para fazer coisas grandes. Para viver o propósito, a promessa dele, de uma maneira muito especial. Abre mão daquilo que você tem que abrir. E se decida por Jesus. Porque decisões mudam histórias. Eu decidi aceitar o convite do Jorge Igor para estar no clube em 2007. Eu decidi aceitar o convite da Renata em 2018 para ajudar as crianças no concurso de Ordem Unida. E essas decisões mudaram a minha história. A pergunta que eu tenho para você essa noite é a seguinte: qual decisão você precisa tomar essa noite para que a sua história seja mudada agora? E eu entendi o seguinte, Deus falou no meu coração: toda vez que você abrir a minha palavra, você vai apelar. Então eu vou dizer uma coisa para ti essa noite. Qual a decisão que você precisa tomar para você viver a história que Deus planejou na tua vida? Se você entender que você precisa tomar uma decisão essa noite, toma uma posição diante do céu, diante da terra e diante do inferno. E vem aqui na frente que vamos orar juntos. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado porque ouvimos a tua voz essa noite. Obrigado porque tivemos a certeza que o nosso encontro contigo essa noite foi real. Pai, no íntimo de cada coração aqui, o Senhor sabe que existem decisões que precisam ser tomadas. E mais do que ninguém, o Senhor sabe que isso na minha vida é real. Decisões mudam histórias. Decisões mudam destinos. Decisões preparam caminhos para receber os teus milagres. Então, na autoridade do nome de Jesus, eu rogo no teu nome, Pai, que o Senhor esteja com cada decisão que precisa ser tomada essa noite. Esteja atuando em cada dificuldade, em cada adversidade, em cada problema, seja ele no mundo espiritual, no mundo físico, quer seja uma doença, Pai, a gente não sabe, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e isso é promessa, tua palavra diz, não sou eu quem digo. Pai, em nome de Jesus, arranca toda a depressão, todo espírito de suicídio, Pai. Arranca toda a ansiedade. Coloca nesse coração aflito, Pai, a paz que excede todo entendimento. Que as pessoas não consigam entender, Pai. Poxa, como é que fulano mudou tanto assim? Agora ele está bem. Pai, o Espírito Santo me manda orar por famílias aqui que precisam ser restauradas. Eu não sei porquê. Mas em nome de Jesus eu declaro restauração. O Senhor nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões.
O Senhor nos deu autoridade para ministrar a cura. Para acessarmos é preciso somente crermos. E nós cremos que o Senhor está operando um milagre agora. Nós cremos que o Senhor está fazendo algo novo agora, Pai. Então, na autoridade do nome de Jesus, do Teu Filho amado, nós te clamamos, Pai, que o Senhor faça algo novo. E que a igreja de Jardim Paulista, ela seja transformada. Que ela seja um arauto Teu do céu aqui na terra. E que todos nós, Pai, todos nós, se não nos encontrarmos mais nessa terra, possamos todos nos encontrar no céu e nos alegrar na presença do Jesus que será eterno. Pai, despeço o Teu povo para as suas casas, que eles possam, Pai, desfrutar da Tua paz. Essa semana é desconhecida para nós, mas o Senhor já preparou algo muito especial. Pai, despeça o Teu povo e que eles possam viver a melhor semana da vida deles, em nome de Jesus. E só quem crê vai dizer um amém forte aí no seu lugar. Amém. Glória a Deus.